Eu nunca acreditei muito nessas histórias de bicho de veneno, maldição de família, essas coisas de interior. Para mim, até aquela noite, tudo era exagero de gente que cresceu ouvindo mais sussurro de fogueira do que noticiário de rádio. Eu era só um caminhoneiro tentando ganhar a vida na estrada. Naquele dia, eu tinha saído ainda de madrugada com o caminhão carregado de ração, destino a uma fazenda lá pros lados de uma região de mata baixa, perto de área de alagado, quase Pantanal. A estrada principal era boa, mas o último trecho, uns 40 quilômetros de chão batido, era aquele tipo de caminho que o GPS nem sabe que existe. O sol se escondeu rápido atrás de uma muralha de nuvem pesada, grossa, cor de chumbo. O ar ficou abafado, o tipo de calor que parece grudado na pele. Eu já estava cansado, com as costas reclamando, e o rádio só pegava estática. Quando entrei na estradinha de terra, o dia já estava morrendo. Aquela meia luz laranja que faz as sombras se esticarem para um lado só, como se tentassem alcançar a gente. Só entregar essa carga, dormir na fazenda, e amanhã cedo estou voltando, murmurei, tentando me animar. Mas estrada de terra tem vontade própria. Depois de uns 20 minutos de chão batido, o caminhão começou a chacoalhar mais do que devia. A frente puxou para o lado e eu senti na hora, pneu indo para o saco. Encostei o bruto num recuo de terra, bem ao lado de um mato fechado, e desci. O ar tinha cheiro de terra úmida, mas o céu ainda não tinha deixado a chuva cair. Quando olhei para o pneu, respirei fundo. Estourado. Que beleza! Resmunguei, chutando a poeira. Trocar pneu em estrada deserta, quase noite, nunca é divertido. Levantei o macaco, peguei as ferramentas e comecei o serviço, ouvindo só o barulho dos insetos no mato e, de vez em quando, um coachar de rã vindo de algum brejo ali perto. Foi quando notei luz. Uma luz amarelada, fraca, lá adiante, um pouco depois da curva. Parei um segundo, limpei o suor da testa com o antebraço e fiquei olhando. Parecia lamparina. Deve ser casa de alguém, pensei. Era até bom. Se a coisa ficasse feia, pelo menos eu não estaria totalmente sozinho. Terminei de trocar o pneu, mas quando fui subir na boleia, uma sensação estranha passou pela minha nuca. Um arrepio seco, rápido, sem motivo. Não tinha vento, mas as folhas mais altas das árvores balançaram. Engoli em seco, liguei o caminhão e fui em frente, devagar, os faróis comendo a escuridão que se fechava. Quando fiz a curva, vi melhor. Uma casa simples, de madeira envelhecida, cercada por um quintal de terra batida, um ou outro pé de planta minguado, um galinheiro vazio. A luz vinha de uma lamparina pendurada no alpendre, tremendo como se estivesse com medo de apagar. Parei o caminhão no acostamento, quase em frente. Não era prudente bater de madrugada numa casa desconhecida no meio do nada, mas ainda não era tão tarde assim. E eu precisava confirmar se estava mesmo no caminho certo. E, se tivesse alguém ali, podia pelo menos me informar se havia atoleiro pela frente. Desci. A terra rangia seca sob as botas. A madeira do alpendre reclamou quando subi os 2 degraus. Antes que eu batesse, uma voz rouca, de dentro, avisou: pode entrar. A porta está só encostada. Olhei para o lado, para a mata escura, e minha mente gritou para eu voltar para o caminhão e ir embora. Mas a educação falou mais alto. Empurrei a porta devagar. Lá dentro, a casa era ainda mais simples. Uma sala pequena com um sofá gasto, uma mesa de madeira com 2 cadeiras, um rádio velho calado no canto. No meio, uma lamparina em cima da mesa fazia sombras dançarem nas paredes, como se tivesse mais alguém ali. Do outro lado da mesa, sentado, um homem me olhava. Devia ter uns 60 anos, mas o rosto parecia mais velho, marcado por rugas fundas e olheiras escuras. O cabelo ralo, grisalho, grudado no couro cabeludo suado. O que mais chamava a atenção nele, porém, não era o rosto, era o braço esquerdo. Tinha uma faixa de pano enrolada ali, começando no antebraço e subindo até quase o bíceps. O pano estava úmido, escuro em alguns pontos, e manchado de um tom que não parecia só sangue. Ele percebeu meu olhar. Como se estivesse acostumado, virou levemente o braço, escondendo. Noite, moço, ele falou. Estrada te largou aqui? Boa noite, respondi. Tô indo para a fazenda Estrela do Sul. Diz que é mais uns 30 quilômetros para frente daqui. Só que furou o pneu agora há pouco e o tempo está meio esquisito. Vim ver se eu estou no rumo certo. Ele deu um meio sorriso, que não alcançou os olhos. Rumo certo está.
Quem erra é a coragem de vir para esses lados essa hora. Ele falou como quem dá aviso e, ao mesmo tempo, como quem sabe que não adianta. O senhor mora aqui sozinho? Sozinho eu nunca estou, ele respondeu, olhando para a janela, onde só se via escuro. Mas de gente. É, só eu. O jeito que ele disse aquilo me incomodou. Desculpa incomodar, falei. Qualquer coisa eu já pego estrada de novo. Não. Ele levantou um pouco a mão boa. Se o senhor tiver juízo, não segue mais hoje. O chão para frente é ruim, passa perto de brejo. Se chover, atola. E chuva vem. Eu sinto quando vem. Como se obedecesse. Um trovão respondeu ao longe. A casa tremeu de leve. Ele se levantou com algum esforço. Sou o anteiro, disse, estendendo a mão direita. Apertei. A pele dele era fria, mas úmida, como se tivesse acabado de lavar as mãos e não secado direito. Eu sou Elias, menti sem motivo. Não sei por que não falei meu nome verdadeiro. Talvez fosse só instinto. Tô só de passagem. Ninguém está só de passagem por aqui, Elias. Ele olhou pro meu braço, pro meu ombro, como se avaliasse alguma coisa que eu não via. Mas entra. Pelo menos espera a chuva passar. A noite hoje vem pesada. Eu sinto mais forte no braço. Ele tocou de leve a faixa que envolvia o antebraço. Não sei explicar, mas aquela frase grudou no meu ouvido. Eu sinto mais forte no braço. Entrei. Ele foi até o fogão de lenha, acendeu umas achas que já estavam preparadas, pôs uma chaleira para esquentar água. Enquanto isso, sentei numa das cadeiras de madeira. O cheiro da casa era de coisa antiga, de fumaça e remédio. Havia um suporte com uns ramos secos pendurados e alguns saquinhos de pano com ervas. No chão, perto da porta, notei uma linha grossa de sal grosso, atravessando a soleira. Por reflexo, olhei para o resto do cômodo. Em volta de todas as paredes, rente à base, havia também trilhas de sal. Algumas pareciam renovadas recentemente, outras quase apagadas. Problema com formiga, seu antero? Brinquei, tentando aliviar o ambiente. Ele riu, uma risada curta, sem alegria. Se fosse só formiga, tava bom demais. Virou-se pro fogão. Café aguado serve? Café é café. Ele preparou 2 canecas e trouxe para a mesa. Quando ele apoia a caneca, a manga da camisa subiu um pouco, e eu vi. A faixa de pano não cobria tudo. Bem na dobra do braço, próximo ao cotovelo, a pele estava exposta. Só que não era pele normal. Havia ali algo errado. Parecia uma ferida oval, do tamanho de uma moeda grande, funda demais, bordas escuras, quase roxas. O centro era de um preto brilhante, como se estivesse molhado. Por um instante, tive a impressão absurda de que aquilo pulsava, como se respirasse. Desviei o olhar na hora. Ele percebeu mesmo assim. Feia, né? Desculpa, não queria. É feia, sim. Ele tomou um gole do café, fazendo careta do amargor. E o pior é que não fecha. Nunca fecha. Quanto mais passa o tempo, mais funda fica. Às vezes parece que tem coisa mexendo lá dentro. Coça por dentro do osso. Aquilo me deu uma náusea leve. Foi o quê? Picada de bicho? Cobra? Ele me encarou de um jeito estranho. Se fosse cobra, eu tava agradecendo. Ficamos um tempo em silêncio, só o barulho do fogo estalando e da chuva começando tímida lá fora, batendo no telhado de Etonate. Ele apoiou o braço ferido na mesa, com cuidado, e suspirou. O senhor é de onde? De Curupi. Carrego para tudo quanto é canto. Já rodei esses interiores todo, então já deve ter ouvido história demais, né? O povo fala muito, respondi, mas eu só acredito no que vejo. Ele sorriu de lado, outra vez. Pois é, eu também era assim. Um relâmpago cortou o céu, a luz da lamparina deu uma estremecida, sombras correndo pela parede, como se alguém tivesse passado correndo do lado de fora. O vento uivou por entre as frestas, e então eu ouvi. Não sei dizer se foi voz ou se foi o vento, mas a sensação foi clara. Alguém, do lado de fora, chamando. Só que não foi meu nome. Anteiro. Veio arrastado, como se a palavra se esticasse demais dentro da boca de quem falava. Anteiro. Minha pele arrepiou inteira. Olhei pro velho. Ele estava parado, com a caneca a meio caminho da boca, os olhos arregalados, encarando a janela escura. A voz ou o que quer que fosse repetiu, agora um pouco mais perto. Parecia misturada com o farfalhar das folhas, como se o próprio mato estivesse sussurrando. Anteiro. Ele pousou a caneca devagar na mesa, a mão tremendo. Já véi, murmurou. Hoje veio cedo.
O senhor ouviu isso? Perguntei, a garganta seca. Ele demorou para responder. Ouvi. O olhar dele desceu para o braço ferido. E ele também. A ferida brilhava. Umidade escura se acumulava ali, como se estivesse suando por dentro. Eu achei que fosse a luz enganando, mas juro que vi o preto do centro da ferida mexer, como se algo escorregasse lá dentro. Seu Antero, o que é isso? Perguntei, engolindo em seco. Se o senhor quiser, eu te levo num hospital amanhã cedo. Isso aí pode infeccionar. Ele me cortou com o olhar. Hospital nenhum dá conta disso aqui. Já tentei. Médicos, benzedeira, reza brava. Isso aqui não é doença, é marca. Marca? Marca de quem a gente não deveria ter chamado um dia. Ele se levantou com um esforço visível. Termina teu café, Elias. Hoje você dorme aqui, e não atravessa o sal, custe o que custar. Nem abre porta, nem janela se alguém chamar. Alguém, tipo, vizinho? Aqui não tem vizinho. A chuva engrossou de repente, martelando o telhado. O vento começou a bater com força, fazendo a casa gemer. Eu, que nunca tive medo de temporal, senti o peito apertar. Mas o frete nenhum vale seu miolo, rapaz. Amanhã cedo você sai. Hoje não. Ele foi até um quartinho ao lado, pegou um colchão fino e jogou na sala, perto da parede oposta à porta. Dorme aqui, eu fico no meu quarto. Olhou mais uma vez para o sal na soleira. E lembra do que eu falei. Antes de se afastar, veio até mim, ergueu a manga da camisa com a mão direita e mostrou a ferida por completo. Aquilo parecia viva. As bordas escurecidas tinham pequenos fios vermelhos, como raízes. O centro era um buraco que não mostrava fundo, só um escuro viscoso. E havia, sim, movimento. Algo agitava a superfície, como se o líquido respirasse. Não coça, não dói como uma ferida comum, ele dizia, olhando para aquilo, não para mim. É pior. Queima por dentro e dá uma vontade danada de ir lá fora, no escuro, entregar o braço para ele, deixar ele beber tudo de uma vez. Ele, quem? Os olhos do velho encontraram os meus. O homem do veneno. Falou num sussurro. É assim que meu avô chamava. Mas não é homem. É só o jeito que a gente tenta explicar. Eu ri, mas a risada morreu antes de sair completa. Desculpa, seu Antero, mas isso aí deve ser alguma, sei lá, bactéria, parasita, essas coisas de água parada. Ele não se ofendeu, só balançou a cabeça, cansado. Eu também era igual. Achava explicação para tudo. Só que tem coisa que não quer que a gente entenda. Só quer que a gente alimente. Ele soltou a manga, que voltou a cobrir a ferida, e foi pro quarto, mancando levemente. Fiquei sozinho na sala, com o café esfriando na caneca e o barulho da chuva dominando tudo. Tentei me convencer de que era só superstição de homem sozinho no mato. Estendi o corpo no colchão, virado de lado pro rádio silencioso. Mas o sono não vinha. Eu ouvia cada estalo da madeira, cada vibração do telhado com o impacto da água. O vento assobiava por entre as frestas, trazendo o cheiro forte de terra molhada, um cheiro quase doce, mas que dava um fundo de enjoo. Em algum momento, o assobio do vento mudou, começou a parecer sussurro. Eu fechei ainda mais os olhos, tentando ignorar, até que ouvi de novo, claro, bem distinto, bem no limite da parede, Antero. E então, pela primeira vez, outra palavra, Elias. Meu nome, arrastado, torto, como se a boca que o formava não tivesse costume de pronunciar coisas humanas. Sentei na hora, o coração disparando, suor frio pingando na nuca. Fitei a porta, o sal na soleira estava lá, intacto. Mas a madeira vibrava, muito leve, como se algo grande passasse devagar pela parede de fora, roçando as tábuas com o corpo. Os galhos do lado de fora batiam no telhado num ritmo que quase parecia dedos. Respirei fundo umas 3 vezes, tentando me convencer de que era só imaginação. Levantei, com cuidado, e fui até a janela. A cortina fina tremia com o vento. Afastei um pouquinho, só o suficiente para espiar. O que vi do lado de fora não era claro. A chuva era forte, os pingos caíam numa cortina grossa, distorcendo tudo. Mas, entre as árvores, uma forma se destacava. Algo muito alto, fino demais para ser gente, escuro como sombra, mas com um brilho esverdeado em alguns pontos do corpo, como se tivesse veias de luz fraca correndo por dentro. Não tinha cabeça definida, só um contorno que subia e descia, escorrendo, mudando de forma.
O pescoço ou o que fosse se inclinou em direção à casa, como se cheirasse o ar. Naquele instante, a coisa parou, e eu tive a impressão de que ela sabia exatamente onde eu estava. Soltei a cortina na hora, recuando, tropeçando no colchão. Meu peito arfava. A boca estava seca de uma sede que não fazia sentido. Atrás da porta fechada do quarto, ouvi a voz fraca de Antero. Não olha para ele, Elias. Fica longe da janela. Não atravessa o sal. O que é isso? Gritei, a voz falhando. Já está na porta, ele murmurou. Hoje veio cedo demais. A madeira rangeu. Um peso encostou do lado de fora, bem na direção da maçaneta. Eu vi, com olhos arregalados, a tábua se curvar levemente, como se algo empurrasse de fora. A linha de sal na soleira começou a vibrar. Não foi vento. O sal vibrava como se tivesse corrente elétrica correndo por ele. E então, do outro lado, veio um som que eu nunca vou esquecer. Um lamber. Como se uma língua enorme, áspera, arrastasse na porta, devagar, de cima a baixo. A madeira gemeu. Um cheiro forte de coisa podre, misturado com algo doce demais, invadiu a sala por frestas invisíveis. Era como se carne estivesse estragando ali, mas alguém tivesse jogado mel por cima. Minhas pernas queriam correr, mas não sabiam para onde. Se eu abrisse a porta, dava de cara com aquilo. Pela janela, eu acabara de ver que não havia para onde fugir, só mato, lama e aquela coisa escorrendo entre as árvores. Seu Antero, chamei, quase implorando. A porta do quarto abriu meio palmo. O velho apareceu, suado, ofegante, a manga da camisa completamente encharcada de um líquido escuro, quase preto. Tá cedo demais, ele repetia, como se falasse consigo mesmo. Tá com fome. Tava esperando eu fraquejar. Chegou até mim mancando. Senta, não cruza o sal, não responde se ele falar. Eu seguro o resto. O resto o quê? Perguntei, em pânico. Ele ergueu a manga. A ferida tinha crescido, agora era quase do tamanho da palma da mão. O centro borbulhava, e um filete de líquido negro escorria, caindo em gotas grossas, que pingavam no chão e pareciam evaporar antes de tocar a madeira. Ele vem, Antero murmurou, os olhos vidrados. Vem para beber o veneno de volta, mas gosta de deixar a gente vivo, gosta de vir aos poucos, cada noite um pouco, como se provasse, para ver se está no ponto. Ele riu, um riso quebrado, meio louco. Um dia o bisavô resolveu pedir ajuda no lugar errado. Tava perdido no mato, picado de cobra, morrendo. Prometeu o que não devia. Foi salvo. Mas desde aquele dia, sempre tem um da família marcado. Sempre um com a picada que não cicatriza. Quando um morre, o bicho marca outro. O lamber na porta ficou mais rápido. A casa inteira parecia pulsar junto com a ferida no braço dele. E então, do lado de fora, a voz veio de novo. Mas agora, bem nítida. Antero, já passou da hora. Eu parecia preso num pesadelo acordado. Isso é coisa da tua cabeça, velho. Tentei gritar, mais para mim do que para ele. Não pode existir. Ele me encarou, com raiva repentina. Não existe até encostar, rapaz. Até a língua dele passar na sua pele. Até o cheiro ficar grudado no seu nariz de um jeito que você nunca mais esquece. Respirou fundo, depois baixou o tom. Um dia, continuou, encarando a própria ferida, meu avô tentou quebrar o ciclo. Se trancou numa gruta, ficou lá até não aguentar mais. Dizem que a gruta está fechada até hoje. Quem passa perto ouve coisa chorando lá dentro. E ele morreu? Perguntei, mesmo sem querer saber. Não inteiro, respondeu. Quando acharam o corpo, a ferida dele estava seca. No dia seguinte, meu pai acordou com um ponto pequeno no braço, doendo. Ele fechou os olhos. Não é só de sangue que ele vive, é de promessa. Enquanto alguém da linhagem estiver vivo, ele tem carne marcada para buscar. Hoje sou eu. E o que eu tenho a ver com isso? Perguntei, o pânico subindo como febre. Ele demorou para responder. A lamparina piscou. Um outro lamber passou pela parede, agora na parte de trás da casa. O rádio desligado fez um chiado curto, mesmo fora da tomada. O problema, Antero murmurou, é que ele anda ficando impaciente. Já não quer esperar outro da família crescer. Começou a gostar de pegar gente de fora, que chega perto demais da marca. O olhar dele pousou em mim. Gente que entra na casa, que respira o mesmo ar, que escuta o chamado. Meu estômago virou. Como assim, pegar gente de fora? Ele abriu a boca para responder, mas um grito cortou o ar. Era dele.
A ferida no braço começou a borbulhar com força, como água fervendo. O líquido negro explodiu para fora, respingando. Um desses respingos voou em minha direção. Tentei desviar, mas senti a gota atingir a pele da minha mão, perto do polegar. Era quente, quente demais, como metal recém-saído do fogo. Queimou na hora. ARGH. Berrei, levando a mão à boca por reflexo, como se soprar fosse aliviar. Mal encostei a boca na pele, senti gosto de ferrugem, podre e amargo ao mesmo tempo. Cuspi no chão, tossindo. Antero me olhava com horror. Não era para respingar em você, sussurrou. O que? O que é isso? Perguntei, ofegante, olhando para a pequena mancha escura, que começava a se espalhar na minha mão. Por um instante, parei de ouvir o lamber, a chuva, tudo. Só o meu coração batendo. E então a voz do lado de fora mudou. Antes, chamava Antero. Agora, arranhando a palavra como unha em quadro, veio, Elias. Senti um frio subir dos pés à cabeça. Antero estava branco. Pronto, murmurou. Agora ele pegou o gosto. Como assim? Perguntei, o braço tremendo. Ele se apoiou na mesa, ofegante. Quando o veneno toca outra carne e não quem. Ele me olhou com medo. É porque a carne foi aceita. Ele pode dividir a fome. Pode marcar outro. Eu não sou da sua família. Agora é tarde para discutir isso. O lamber na porta cessou. Por alguns segundos, o silêncio fez um zumbido nos meus ouvidos. Depois, veio outro som. Algo escorrendo pelo telhado, descendo pela parede de fora, como se jogassem balde de lama densa por cima da casa. O cheiro ficou tão forte que eu senti vontade de vomitar. Fica atrás de mim, Antero ordenou. Ele foi até a porta, parou na linha de sal. A manga da sua camisa encharcada começou a secar rapidamente diante dos meus olhos. A ferida, que estava aberta, parecia murchar. As bordas roxas começaram a clarear, como se finalmente estivesse cicatrizando, ainda que devagar. Em contrapartida, minha mão queimava cada vez mais. Uma dor pulsante, profunda, irradiando para o braço inteiro. Eu tremia. O que está acontecendo comigo? Perguntei, a voz fina. Ele está dividindo, Antero respondeu. Tá tirando um pouco de mim e provando você. Se gostar, não vai negar. Aí, ele não terminou. Não precisava. Eu entendi. A casa tremeu. Algo pesado passou por cima, arranhando as telhas. Vi, por uma fresta, um pedaço daquele corpo fino se arrastando, como um tronco de árvore, mas sem casca, sem forma fixa, repleto de veias escuras pulsando com luz fraca. A língua, ou o que fosse, entrou por uma abertura minúscula perto da janela, uma sombra estreita e brilhante por dentro, contorcendo-se como fumaça líquida. Ela parou a poucos centímetros da linha de sal. Era como se o sal fosse uma cerca invisível. A ponta da coisa tentou avançar, mas espirrou faíscas escuras quando tocou o sal, recuando com um chiado baixo. Em vez de tentar de novo, a ponta da sombra começou a rodear a casa, por fora, contornando a trilha de sal, como um predador que sabe onde está o limite da coleira. Ele não entra, sussurrei, um fio de esperança. Antero riu de forma amarga. Não entra aqui. Mas a marca já entrou aí. Apontou para a minha mão. Olhei. A pele onde a gota tinha caído estava escurecida, formando um pequeno círculo. Ao redor, a carne parecia retraída, como se algo estivesse sugando de dentro. Isso vai sair? Perguntei. Depende de você. Ele respondeu. Se você tiver coragem de fazer o que meu avô tentou, talvez. Se não, um golpe seco sacudiu a janela. A sombra do lado de fora bateu com força, testando os limites da casa. A dor na minha mão aumentou. Eu sentia latejar junto com o som da criatura lá fora. Toda vez que ela batia na parede, minha pele parecia responder. Um pensamento horrível me ocorreu. Se eu abrir a porta, ele vem em mim e te deixa em paz? Antero me olhou, cansado, quase triste. Ele não pensa como a gente. Não é uma troca justa. Ele pode me deixar e levar você. O problema é que, depois que ele se acostuma com carne nova, ele nunca se contenta com pouco. Quer dizer o quê? Que você não é o primeiro estranho que passa por aqui e acaba provando um pouco. Ele abaixou a cabeça, envergonhado. Eu tentei evitar. Juro que tentei. Botei sal, reza, fiz promessa. Mas ele sempre dá um jeito de puxar alguém. Esse mato está cheio de gente que sumiu sem deixar rastro. Meu estômago revirou. O senhor deixou acontecer? Você acha que eu escolhi? Ele rebateu, a voz firme de repente.
Você acha que é fácil viver sabendo que, se você morre, ele vem atrás de qualquer outro sangue que estiver perto? Pelo menos aqui, comigo vivo, ele ficava preso nesse vai e vem, voltava sempre para a mesma porta. E agora? Ele suspirou. Agora ele sentiu outra isca. Ficamos em silêncio por um tempo que eu não sei medir. A dor no meu braço virou um latejar constante, como se um segundo coração batesse ali dentro. Lá fora, a coisa parecia impaciente. O cheiro piorava, o arranhar ficava mais rápido, mais nervoso. Vai amanhecer ainda hoje? Perguntei, quase num sussurro. Antero olhou para a lamparina, depois para o teto. Se você aguentar sem abrir a porta, sem sair correndo pro mato, aguenta. Quando o dia nasce forte, ele se esconde fundo. E some? Nunca some. Eu sobrevivi àquela noite. Não lembro em que momento o cansaço bateu mais forte do que o medo. Talvez o corpo desligue sozinho quando não aguenta mais sentir terror. O que eu sei é que, em determinado ponto, o som do lamber na parede foi se afastando, devagar, até restar só a chuva, que também começou a diminuir. Quando acordei, a lamparina estava apagada, e a claridade fraca da manhã entrava pelas frestas. Me levantei devagar. A linha de sal na porta estava intacta, mas do lado de fora dela, na varanda, havia marcas escuras, como se algo tivesse arranhado o chão com unhas compridas demais. Procurei Antero. Ele estava sentado à mesa, exausto, com o braço apoiado. A camisa estava seca. A ferida, aberta na noite anterior, tinha encolhido. Agora parecia só uma cicatriz funda, escura, mas estável. Quando viu que eu tinha acordado, me olhou com um misto de pena e resignação. Você resistiu bem. Tem carne teimosa. Olhei para minha mão. No lugar em que a gota tinha caído, havia agora um ponto escuro, seco, do tamanho de uma cabeça de prego. Ao redor, a pele estava avermelhada, sensível ao toque. Parece só uma queimadura, forcei, rindo sem graça. Ele não riu. Não é. E se eu passar remédio, sei lá, fizer um curativo, pode até fechar por fora por um tempo, mas por dentro, ele já sabe onde é. Eu vou pro hospital, falei, decidido. Vai ver isso aqui na cidade. Tomar antibiótico, sei lá. Não vou ficar esperando o saco de bicho imaginário me lamber. Não, ele suspirou. Faz o que achar melhor. Só não esquece o cheiro. Que cheiro? Você vai saber. Saí dali no meio da manhã, com o céu estranho, meio limpo, meio carregado, como se o tempo também tivesse ficado indeciso com o que tinha acontecido. Dirigi até a fazenda, entreguei a carga, forcei um sorriso pro capataz, e dormi num quarto de hóspedes improvisado, quase sem conseguir fechar os olhos. No dia seguinte, voltei para a cidade. No caminho inteiro, o ponto escuro na minha mão parecia pulsar, incomodar, coçar por dentro. Quando eu coçava por fora, não adiantava. Na primeira oportunidade, fui na UPA. O médico olhou, franziu a testa. Estranho, falou. Parece queimadura química. Arde? Não sei explicar. Doutor, respondi. Queima, coça, pulsa. Mas é lá dentro. Ele receitou pomada, antibiótico, exame de sangue. Fiz tudo. Nada mudou. Em alguns dias, o ponto cresceu. A pele ao redor ficou mais fina, mais sensível. À noite, era pior. Eu começava a sentir uma espécie de formigamento que subia do braço pro ombro, do ombro pro pescoço, até a base da nuca. E, em certas madrugadas, acordava com o nariz cheio daquele cheiro. Cheiro de carne velha com açúcar. Acordava suando, a boca amarga. Às vezes, com a certeza de que tinha ouvido algo lamber a parede do meu quarto. Quando acendia a luz, não tinha nada. Mas a sensação não ia embora. Os dias viraram semanas. Perdi peso, sem entender direito. O apetite diminuía. Os exames davam quase tudo normal. Só uma inflamaçãozinha aqui, outra ali. Na terceira semana, a ferida abriu. Não foi de um dia para o outro. A pele foi afinando, afinando, até rasgar no centro. Debaixo dela, não tinha carne rosada. Tinha um escuro brilhante, profundo, igual ao que eu tinha visto no braço dianteiro. Eu ainda tentei me convencer de que era necrose, coisa assim. Mas, quando encostei uma gaze com soro, vi o líquido negro subir pela fibra do pano, como se escalasse, procurando minha mão, tentando voltar para a pele. Foi ali que eu entendi que aquilo não obedecia lei nenhuma que eu conhecia. E a voz? Comecei a ouvir meu nome em lugares impossíveis.
Às vezes, no meio do barulho do motor do caminhão. Às vezes, no sussurro do vento passando pelos fios de alta tensão. Às vezes, quando estava lavando o rosto e, no barulho da água da torneira, surgia um Elias. Eu parava tudo, olhava para o espelho. Lá no fundo das minhas próprias pupilas, eu achava ver um brilho esverdeado, curto, que sumia quando eu piscava. Não contei para ninguém. Quem é que ia acreditar? Caminhoneiro cansado, longe da família, ouvindo voz, achando que tem bicho lambendo parede. Já iam mandar direto pro psiquiatra. Eu segui trabalhando. Menos do que antes, é verdade, porque o cansaço batia pesado. Mas seguia, até aquela noite. Eu estava num posto de estrada quase vazio, lá pros lados de Goiás. Tinha estacionado o caminhão no canto, longe dos outros, por hábito. Não gostava muito de conversa fiada. Pedi um prato feito, comi devagar e voltei para a boleia. Era quase meia-noite. O posto tinha uma iluminação amarelada, pobre. O resto era a escuridão aberta, campos e mato, a linha do horizonte perdida num breu sem fim. Eu já tinha notado que, nos últimos dias, a ferida na mão estava mais funda. Às vezes, eu tinha a impressão de sentir um fio puxando de dentro dela, como se alguém estivesse pescando o que tinha atrás dos meus ossos. Nessa madrugada, a dor veio diferente. Subiu num tranco, doendo de dentro para fora, como se o osso estivesse se abrindo. Eu me encolhi no banco, apertando a mão contra o peito. Chega, gemi, sozinho. O ar no interior da cabine ficou denso, quente, difícil de respirar. E então, lá fora, os cães do posto começaram a latir. Tinha uns 3 ou 4 cachorros vira-lata que sempre estavam por ali, dormindo, pedindo o resto de comida. Naquele momento, todos começaram a latir ao mesmo tempo, mas não era um latido corajoso. Era uivo choroso, de bicho que vê o que não devia. Os pelos do meu braço arrepiaram. Fui olhar pela janela da boleia. Os cachorros estavam todos com o rabo entre as pernas, alguns tentando se enfiar debaixo de caminhões, outros correndo sem saber para onde. Nenhum ousava chegar perto da cerca que delimitava o terreno do posto. Além da cerca, só breu, e, no breu, algo se mexia. Não dava para ver forma, só uma escuridão mais escura que o resto, uma mancha que se movia quieta demais, escorrendo em direção ao posto. A dor no meu braço acompanhava cada movimento, como se estivesse ligada por um fio invisível. Não, sussurrei. O vento, que até então estava parado, levantou, mas só de um lado. As árvores perto da cerca se curvaram na direção da mancha. Um dos cachorros, o mais novo, teve a infeliz coragem de latir mais perto. Foi a última coisa que ele fez. Não vi o que pegou, só vi o cachorro travar no lugar, o corpo inteiro arrepiando, a boca se abrindo num uivo que nunca saiu. Ele caiu, mole, como se tivessem tirado os ossos de dentro. Eu travei também. Meu instinto dizia para ligar o caminhão e meter marcha, mas minhas mãos tremiam tanto que eu não conseguia colocar a chave no contato. A coisa atravessou a cerca sem mexer um arame. Simplesmente passou. Veio em direção ao meu caminhão. Todos os barulhos do posto foram sumindo. O gerador parecia rodar mais baixo. As conversas, risadas de caminhoneiros dentro do restaurante, tudo ficou distante, abafado, como se eu estivesse debaixo de água. A única coisa que eu ouvia era meu coração, e um som pegajoso, lento, de algo pesado escorregando pela brita. A ferida na minha mão queimava tanto que eu mal conseguia pensar. Ele achou, foi o pensamento que se formou. Claro, não precisava de explicação. Eu sabia que aquilo, seja lá o que fosse, tinha me seguido, tinha me farejado pela estrada como quem segue rastro de sangue. Encostou na lateral do caminhão. Eu senti. O veículo balançou levemente, um rangido vindo da carroceria. A lataria, perto da minha janela, fez um som estranho, como se algo molhado tivesse sido grudado ali. E então, atrasado, o cheiro veio, mais forte do que nunca. Carne apodrecida com mel, leite azedo, ferrugem e fruta passada, tudo ao mesmo tempo, entrando pelo nariz e descendo até o estômago. Me deu ânsia na hora. A sombra subiu pela lateral, devagar. Eu vi, pelo canto de óleo, uma parte dela escorrendo no vidro. Não refletia luz nenhuma, mas mesmo assim eu conseguia ver veios finos correndo por dentro, pulsando num ritmo doentio. A língua, ou tentáculo, ou seja lá o nome, apareceu na parte de cima do vidro, descendo como se desenhasse uma linha. Eu recuei para o lado, encostando na porta oposta, sem ter para onde fugir.
Ele lambia o vidro. Dá para imaginar uma coisa tão errada quanto isso? O som era igual ao de alguém lambendo o prato, mas multiplicado, ecoando dentro da minha cabeça. A cada lamida, a dor na ferida respondia, como se alguém estivesse cutucando por dentro. A linha escura que corria pela minha mão se esticou em direção ao braço, subindo mais. Eu não aguentei. O que você quer? Gritei, a voz quebrando. Não esperava a resposta, mas ela veio, não de fora, de dentro da minha cabeça. Uma voz sem boca, sem língua, mas com uma intenção clara. Algo que eu não conseguia traduzir em palavras, mas que minha mente entendeu como fome. Ele queria beber, queria tirar da ferida o que tinha colocado, queria provar. Eu vi, num lampejo, imagens que não podiam ser minhas. Mata fechada, gente ajoelhada, um homem mordendo o próprio braço e oferecendo o sangue para uma sombra entre as árvores. Vi a mesma ferida em diferentes pessoas, em tempos antigos, em casas de pau a pique, em tapera abandonada, em rancho de beira de rio. Vi Antero jovem, chorando, com o braço sangrando, enquanto o pai segurava a porta para não abrir. Vi a gruta de que ele tinha falado, escura, molhada, com marcas nas paredes, como se unhas desesperadas tivessem tentado sair. Tudo isso num segundo. E, por baixo de tudo, a mesma vontade, beber o veneno de volta, mas nunca tudo de uma vez, para poder voltar. Algo dentro de mim rachou. Eu entendi, naquele instante, que se eu deixasse ele beber o quanto quisesse, talvez a dor acabasse. Talvez eu finalmente parasse de sentir esse buraco dentro do braço. Bastava abrir a porta. A mão com ferida se mexeu sozinha em direção à maçaneta. Eu segurei o pulso com a outra mão, com força, os dedos cravando na carne. Não, murmurei. A voz dentro de mim sussurrava, sedutora, prometendo alívio. Lá fora, a língua lambia cada vez mais rápido. A lataria cedeu levemente, como se o próprio caminhão estivesse cansando. Eu sabia que, se essa coisa entrasse, não ia sobrar muito de mim. E, mesmo assim, uma parte de mim queria abrir. Foi aí que eu ouvi outra voz. Uma lembrança, na verdade. O problema é que, depois que ele se acostuma com carne nova, ele nunca se contenta com pouco. Antero. Eu vi o rosto cansado dele, a culpa nos olhos. Entendi. Se eu deixasse aquele troço fazer o que quisesse comigo ali, ele não ia parar em mim. Ia seguir rastro de quem tivesse passado perto, de quem me cumprimentou na estrada, de quem sentou ao meu lado no restaurante, do frentista que encheu meu tanque. Ele não gosta de promessa justa, gosta de espalhar. Minha mão começou a tremer menos. Fechei os olhos, respirei fundo o cheiro podre, deixei a náusea vir e passar. Você não vai entrar, falei, baixinho, mais para mim do que para ele. Não hoje. Apertei a ferida com força, até doer tanto que a mente teve que prestar atenção só na dor. E comecei a fazer o que nunca fiz na vida: rezar. Não lembro direito o que eu disse. Misturei Pai Nosso com um pedacinho de oração que minha avó fazia, palavras soltas, jurando que, se saísse daquela, ia dar um jeito de parar isso, nem que fosse comigo junto. Lá fora, a lâmpada foi ficando mais lenta. A sombra, no vidro, pareceu descer alguns centímetros. Eu continuei apertando a ferida, sentindo o líquido negro borbulhar por baixo da pele, como se quisesse sair, mas eu não deixasse. Não sei quanto tempo durou. O que sei é que, em algum momento, o cheiro diminuiu. O som de algo escorrendo pela lataria foi se afastando. Quando finalmente tive coragem de olhar pela janela, a mancha mais escura no pátio do posto estava se arrastando para longe, indo em direção ao campo aberto, até sumir no breu. Os cachorros, um por um, começaram a uivar triste. Eu desabei no banco, ofegante, suado, sentindo cada músculo do corpo doer. A ferida pulsava, mas parecia menor. Eu sabia que não tinha acabado. Mas, naquela noite, ele tinha ido embora. Depois dessa, não teve mais como fingir que era imaginação. Eu tentei voltar à vida normal, mas o que é normal depois que você vê algo que não devia existir? Lamber o vidro do seu caminhão. Comecei a evitar dormir perto de outras pessoas. Nada de hospedagem compartilhada, nada de parar em pátio lotado. Quanto menos gente perto, melhor. Eu tinha medo de que, um dia, ele resolvesse experimentar outra carne por minha causa. Os médicos continuaram sem entender a ferida. Já me sugeriram biópsia, cirurgia, medicação importada. Eu fujo de hospital agora. Não confio em mexer nisso com lâmina. Não sei o que pode sair.
Às vezes, em estradas vazias, eu penso em fazer o que o avô dianteiro tentou: achar um buraco de pedra, entrar e ficar lá até acabar. Sem ninguém por perto, sem ninguém para ele gostar depois. Mas aí vejo uma placa de localidade, uma luz distante, uma casinha com varal, e lembro que o mundo não é só eu e ele. Tem gente demais que não sabe de nada, e não merece ter a vida enrolada por esse rastro de veneno antigo. Então eu sigo. Dirijo à noite, de preferência em estradas que cortam fazenda vazia, onde, se ele vier, vai ser só eu e ele. E carrego essa história comigo, esperando uma chance de despejar. Hoje, essa chance apareceu. Você que está ouvindo isso pode achar que é só conto, invenção de caminhoneiro para encher linguiça de vídeo de internet. Talvez seja melhor para você acreditar nisso mesmo. É mais confortável. Mas, se algum dia você estiver dirigindo por essas bandas de mata baixa, estrada de chão, e alguém te oferecer pouso numa casinha isolada, com trilha de sal na porta, pensa bem. Se entrar, não atravessa o sal. Não abre a porta para voz nenhuma. Não responde se alguém te chamar pelo nome, principalmente se você não tiver dito seu nome para ninguém. E se um dia, qualquer dia, estiver num posto de estrada, e de repente os cachorros começarem a uivar baixo, sem motivo, olhando todos para o mesmo ponto na escuridão, não fica parado. Vai embora. Vai embora enquanto ainda é só a escuridão, porque, às vezes, não é o breu da noite que está te olhando. É só o homem do veneno, sentindo se vale a pena marcar mais um corpo com uma picada que nunca cicatriza. E, quando ele marca, não importa se você acredita ou não, ele acredita, e volta, sempre volta.